Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? E aí, meninos, tudo certo? Tranquilos? Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim? Contem-me como foi o final de semana, o feriadinho, deu para aproveitar? Deu para descansar um pouquinho? Um diazinho só, né, gente? Nem fez tanto verão assim, né? Nem fez tanto verão, mas é melhor do que nada, né? Dá para estudar tranquilo, na ordem que vocês quiserem e ainda dá para descansar, né não? Vamos lá na diversão? Vamos na diversão? Gente, ó, para quem não estava aqui sexta-feira eu apareci excepcionalmente aqui, tá? A gente fez alguns exercícios em sala, eu não sabia se estariam todos ou não, então eu não dei continuidade ao conteúdo por conta disso. Como hoje eu acho que a gente tem o nosso quórum completo e é o dia da aula, né? Então, assim, mas ó, aquela sexta-feira não estava o nosso quórum completo. Por exemplo, eu, eu acho que a Aline não estava. Tinha uma Ana, mas hoje tem duas Anas. Então, assim, o meu instinto estava correto. O meu instinto estava correto. Mas vamos lá, então, vamos trabalhar, vamos continuar falando de citologia, uma parte boa dentro da biologia, para você divertir e ser muito feliz na sua vida, principalmente no Enem. Bora lá, deixa eu abrir aqui. Nós estávamos. Bem aqui. Aí. Na última aula, a gente falou sobre os transportes através da membrana, certo? Só para a gente voltar um pouquinho, para fazer sentido. Ixi, cadê aqui? Uma das características da membrana plasmática, nós ainda estamos falando de membrana plasmática, que é um dos elementos comuns em toda e qualquer célula. Então, assim, quando a gente fala, uma célula eucariota, uma célula procariota, toda célula é composta por membrana plasmática. A gente já falou quais são as características desta membrana, né? Do ponto de vista da composição, é uma composição lipoproteica. A gente já sabe como que essa composição lipoproteica se organiza dentro da membrana. E agora a gente está vendo uma das características fundamentais, que é o quê? A permeabilidade seletiva. Significa que algumas coisas vão conseguir entrar, outras não. Existem duas formas dessas coisas entrarem e saírem da célula, que é por meio de um transporte ativo ou de um transporte passivo. O transporte passivo é aquele a favor do gradiente de concentração. Qual mesmo é o gradiente de concentração? Bora lá, me conta se você lembra. Qual que é o sentido do gradiente de concentração? E aí? Escreve aí para mim, se você lembra. No prazo que eu ligo na tomada do meu computador antes que ele desliga. E aí, gente, quem lembra? Pode esquecer não, hein? Falei para vocês isso na última aula. Isso. Perfeito, Larissa. Gente, não, quero ver isso não. Perfeito, Larissa, é isso mesmo. Vai da região que está mais concentrada para menos concentrada. Não pode esquecer, tá? Então, sempre que eu tenho um transporte a favor desse gradiente da região que tem mais para menos, eu tenho um tipo de transporte passivo. Aqui a gente está vendo, a gente já viu a difusão simples, que é quando os elementos conseguem atravessar livremente a membrana plasmática. Então, aqui eu tenho um tipo de soluto, aí, difusão. Quando a gente estiver falando de difusão, a gente vai falar de soluto. Então, tem um tipo de soluto que ele consegue atravessar a membrana. Lembrando que esse atravessar, ele sempre vai ocorrer nas duas direções, tá? Isso é muito importante a gente ressaltar. Sempre vai ter moléculas de soluto atravessando no sentido da região do mais para o menos, da mesma maneira como tem soluto que vai atravessar do menos para o mais.
O que é a diferença? É que o balanço das moléculas que atravessam no sentido mais para o menos é maior. Por que eu estou falando isso? Porque na última aula eu ressaltei que essa moléculazinha está na região que tem menor. E ela vai sair, ó, ela vai no sentido do outro lado. Só que no passo que atravessou essa uma, atravessou outras 4 no sentido de equilibrar, certo? Isso é a difusão simples. Outro tipo de difusão que nós temos é a difusão facilitada. Quando eu falo que ela é facilitada, significa que existe algo que vai facilitar. E o que é esse algo que facilita? Uma proteína. Então, todas as vezes que eu estiver falando de uma difusão facilitada, existe uma proteína na membrana plasmática que vai facilitar esse transporte, tá? Aqui na figurinha a gente tem o exemplo de 2 proteínas, tá? Eu tenho uma proteína que é de glicose e a outra que é de íons, né? Que nesse caso é o íon do potássio. Então, olha só, perceba que existe uma pequena diferença entre elas. As duas são proteínas, só que uma aqui, nessa, vai ocorrer uma mudança de conformação, tá? Alguns livros costumam dizer que essas que fazem essa mudança de conformação são permeases, tá? Enquanto que essas outras aqui são proteínas tipo canal, né? Porque olha só, aqui vai haver a conformação, ó. Tolaci mudou. Essa não, ele simplesmente atravessa. Tem alguns livros que vão falar esse tipo de coisa. Para o Enem. Ai, professor, o Enem vai falar? Não, jamais. O Enem não vai te cobrar esse tipo de detalhe. O Enem vai te cobrar que todas as vezes que eu falar de uma difusão facilitada, existe uma proteína que facilita esse transporte. Tipos de coisa que o Enem pode relacionar. Quando eu comparo a difusão facilitada com a difusão simples, qual delas é mais rápida de ocorrer? Imagina que eu consigo que o sódio atravesse a membrana, e aqui eu estou mostrando um canal de sódio. Qual transporte você acha que vai ser mais rápido? O da difusão simples ou da difusão facilitada? E aí? O que vocês acham? Responde, gente. Bora. Na facilitada, perfeito. Então, assim, talvez ele possa fazer esse tipo de relação. Um determinado soluto, ele consegue tanto atravessar livremente a membrana, quanto, né, através de uma proteína de membrana específica. Qual dos transportes pode ocorrer mais rápido? Obviamente que a difusão facilitada, esse tipo de transporte se torna mais eficiente, se torna mais rápido. Tudo bem? Rapidamente a gente consegue atingir o equilíbrio, tá? Que é o quê? Manter um gradiente de concentração, tanto dentro quanto fora, igual. Tudo bem? Até aqui, tudo certo? Tem alguma pergunta? Não? Tá tranquilo, gente? Podemos seguir? Então tá. Bora. Agora vamos falar de um ponto muito importante que faz tempo que não cai, tá? Todo ano tem citologia no Enem, todos os anos, né? No último ano, ele trabalhou aquela composição que eu mostrei para vocês, aquela questão da composição dos lipídios alterando a fluidez. Ano passado, ano retrasado, ele trouxe a movimentação das proteínas, né? Seguindo o modelo do mosaico fluido. Uma característica que eu acho que faz uns 3 anos, mais ou menos, se eu não estiver muito equivocada, tá, gente? Às vezes a memória vai falhando, que eles não exploram, que pode ser explorado esse ano, é justamente o quê? Esses tipos de transporte. E um tipo de transporte que eu nem gosta muito é justamente da osmose. Anota aí, que eu tinha até esquecido, tenho até que colocar isso aqui nesse slide. Quando eu falo de osmose, é um tipo de transporte onde eu vou analisar o solvente. Então, escreve aí, a osmose, eu vou analisar o solvente. Quando eu falei de difusão simples e de difusão facilitada, eu estava falando de soluto, tá? Agora eu vou falar de solvente. Quando eu falo de solvente de membrana, de células, na verdade, né? Qual que é o solvente das células? Quando eu estou falando de osmose, que eu estou falando de solvente, qual vai ser esse solvente nas células que eu estou analisando? Qual será? Adivinha?
Quando a gente estudou, perfeito. Quando a gente estudou bioquímica, nossa primeira aula foi justamente disso. A água, eu te disse que ela é o solvente universal, né? Nos elementos, nos seres vivos, ela faz uma. Dependendo da espécie, ela representa mais de 98%, como é o caso da água viva. Então, quando eu estou falando de osmose, gente, agora eu vou analisar as moléculas de água, tá? Beleza. Então, você já sabe que a osmose é o movimento da água, certo? Antes de falar de osmose, a gente precisa saber alguns conceitinhos básicos quando a gente está comparando meios, né? Então, lembrando o seguinte, a gente está comparando o meio interno da célula com o meio externo, certo? Quando eu falo que o meio que a célula está é um meio hipertônico, significa o seguinte, imaginemos a seguinte situação. Vocês estão vendo esse negocinho aqui? Que eu tô mostrando aqui na câmera? Esse negocinho aqui é uma esponjinha aqui, ó. Massinha que eu gosto de ficar apertando. Na verdade, isso aqui é para pôr no ouvido. Eu acho que eu tenho um problema muito sério de ansiedade. Eu fico dando aula apertando esse negócio. Ele era assim, eu aperto tanto que ele já ficou assim, deformado. Vocês conseguem ver? Deixa eu ver se vocês conseguiram ver. Deformado, ó. Para que eu estou falando isso? Imagina que isso aqui é uma célula. Isso aqui é uma célula. E eu vou colocar essa célula dentro do meu copo d'água, tá? Se eu coloco essa minha célula dentro desse meu copo d'água e eu te falo que esse meio está hipertônico, significa o seguinte, que o meio em que eu mergulhei a célula tem mais soluto do que solvente. Imagina que eu mergulhei essa célula dentro de uma água com 4 colheres de sal. Então, é o meio que está muito mais concentrado do que a célula, certo? Agora, se eu falo para você que esse meio está hipotônico, significa baixo, né? Hiper, alto. Se eu mergulho essa minha célula no meio, nesse copo d'água, e eu falo para você que esse meio está hipotônico, significa que esse meio aqui tem menos soluto e mais solvente. Significa dizer o seguinte, que essa minha célula está mais concentrada, ela tem mais soluto do que o meio. Agora, quando eu falo que eu mergulhei ela no meio isotônico, o que significa o isotônico? Iso é igual. Significa que existe a mesma quantidade de soluto e de solvente. Então, tanto a célula quanto o meio estão em uma mesma concentração, tá? Vamos só repetir isso aqui. Se eu falo que a célula está no meio hipertônico, o meio tem mais soluto e menos solvente. Em comparação, a célula tem mais solvente. Beleza. Se o meio está hipo, significa o quê? Que tem menos soluto e mais solvente. Aqui na célula tem mais o quê? Soluto do que solvente. E no ISO é a mesma quantidade. Por que eu estou falando disso? Porque quando a gente mergulha uma célula em um meio com uma concentração diferente, a coisa tende a querer manter o equilíbrio. Lembra que eu falei para vocês que o objetivo da vida, o objetivo da célula é manter a homeostase. Então, se ela está mergulhada em um meio que existe essa diferença de concentração, vai haver o transporte de soluto e solvente, dependendo, com o objetivo de equilibrar. Comparando os meios, até aqui todo mundo entendeu o que é um meio hipertônico, meio hipotônico e isotônico? Isso já é fácil para vocês, né? Vocês já tinham esse conhecimento anteriormente, certo? Sim? Não? Talvez? Quem sabe? Até aqui tá tranquilo? Então tá. Vamos analisar aqui agora os gifzinhos. Eu vou mostrar uns gifzinhos para vocês com uma célula humana sendo mergulhada em diferentes meios para a gente ver o que vai acontecer. Anota isso, que essa parte é muito importante, tá? Preste atenção nisso daí. Então, eu vou mergulhar uma célula, nesse caso do GIF, vai ser uma hemácia. Eu vou mostrar o que acontece com a hemácia se você mergulhar em meio hiper, hipo e iso. Bora lá. Começando, a gente vai mergulhar, o GIFzinho vai começar ali, ó, no meio da iso. Quando ela está isotônica, significa que a mesma quantidade de solvente e de soluto tem dentro e fora. Então, a mesma quantidade de água que entra vai sair. A célula se mantém igual.
Agora, olha só, mergulhei ela numa hipertônica. Você concorda que o hipertônica, ela não tem mais soluto do que solvente? A célula tem mais solvente. O gradiente de concentração não diz que sai do mais para o menos? Então, olha só, a osmose eu estou falando de solvente. A célula no meio hipertônico, ela tem mais solvente. Por isso que a água sai de dentro da célula para o ambiente. E com isso, a célula, olha lá, volta lá, ela vai mergulhar de novo. Olha o que, que vai acontecer com ela. Ó, vai perdendo água. Ela fica o quê? Murcha. Tudo bem? Quer um exemplo de quando isso acontece? Imaginemos a seguinte situação. Imaginemos que você está na sua casa e você tranca aí dentro do seu quarto e você não sai igual na escola, tá? Então, você não fique lá na cozinha, cutucando, né? Vendo o que está aprontando, não. As nossas aulas acaba que horas mesmo? Meio-dia e 15? Não, meio-dia e 15, 1h20 mais ou menos, né? 1h15, 1h20, sei lá. Por volta de 1 hora. Imaginemos a seguinte situação, que aí na sua casa o almoço fica pronto impreterivelmente meio-dia e 10. Só que você só almoça 1h15. Meio-dia e 10, a sua mãe, a sua avó, ou a pessoa que cuida do almoço aí na sua casa fez uma saladinha com alface, tomate e temperou, colocou um salzinho, um azeite, tararã, tararã, e deixou. Assim que a gente come a saladinha fresca, tá normal. Só que a pessoa que temperou meio-dia e 10, quando você for comer 1h15, o que vai ter na vasilhinha da salada? Você sabe. Quando você pega a vasilhinha da salada, o que vai ter lá na saladinha do alface, do tomate, a temperadinho? Água, perfeito. Sabe aquela aguinha que você gosta de pôr em cima do arroz? Da onde que veio aquela aguinha? Das células. Você colocou um ambiente hipertônico. E aí, o objetivo das células foi equilibrar. A água saiu de dentro do tomate, de dentro do alface, e foi o quê? Para fora. Isso foi nada mais, nada menos do que o quê? Uma osmose. Certo? Até aqui de boa? Agora, e se eu coloco essa hemácia, se eu mergulho ela dentro de uma solução hipotônica, o que vai acontecer? A solução hipotônica, gente, tem mais solvente. E, em comparação à célula, tem menos solvente. A ordem não é da região que tem mais para menos, então o que vai acontecer? Quando eu mergulho a célula nesse meio, a água tende a sair da região que ela está mais, do meio, para dentro da célula. E aí, olha só, vai mostrar rapidinho lá, quer ver? Vai voltar o Dolaci. Olha só, quando você mergulha, o meio de fora tem mais água. A água tende o quê? A entrar, porque a célula tem pouca. Se você mantém a célula nesse meio hipotônico, desculpa, ele vai ganhando água até o momento que a célula faz o quê? Estoura. Certo? E aí, já falamos que quando você mergulha no meio isotônico, iso tem a mesma quantidade. Então, a mesma quantidade de água que entra dentro da célula é a mesma quantidade que sai. A FUVEST, um dia, fez uma questão perguntando para analisar as setas, né? Deu uma figura mais ou menos como essa e pediu, na alternativa, que você analisasse quanto às questões à seta, organizasse a seta do movimento da água. E uma das alternativas tinha que a isotônica não havia movimento, tá? Ele trocou hipotônica com hipertônica, e outra alternativa, ele colocou tudo bonitinho, só que na isotônica ele não colocou seta, dizendo o seguinte, que não ocorre o movimento. E na verdade não é isso. Ocorre sim o movimento de água, tá? Só que, como o meu é isotônico, a mesma quantidade de água que entra dentro da célula é a mesma quantidade que sai. Então, no fritar dos ovos, como se diz, a gente tem um balanço igual, tá? Então, você não pode dizer que na isotônica não houve movimentação de água ao longo da membrana. Houve sim, só que a mesma quantidade que entrou dentro da célula foi a mesma quantidade que saiu, certo? Até aqui, tudo tranquilo? Todo mundo entendeu essa parte da osmose? Sim? Amores, essa parte é importante, importante mesmo. Infelizmente, eu não estou olhando a carinha de vocês para saber se realmente tá todo mundo entendeu,
se ficou muito claro, se não ficou, se quer que repete. Então, assim, eu só sei trabalhar com a sinceridade de vocês. Tá tranquilo? Algo me diz que é importante a gente apostar nisso daí, viu? Que todo ano tem membrana no Enem. Faz tempo que não tem transporte, então é bom a gente deixar esses transportes redondinhos. Certo? Até aqui tranquilo? Bom, alguns me disseram que sim, outros não falaram nada. Existe um ditado diz o seguinte, que quem cala consente. Então, vou seguir. E essas figuras que a gente viu aqui agora, a gente está falando de célula animal, tá? Deixa eu mostrar uma outra figura aqui para vocês, trabalhando uma célula vegetal. O que célula vegetal tem de diferente de célula animal? Conta para mim. O que a célula vegetal tem de diferente da célula animal? Valendo. Tem vacúolo celular? Tem. Perfeito. A Maria estava certa, mas era isso que a gente queria, Gabi. Muito bem. Parede celular. O que é a parede celular? A parede celular é um reforço, tá? Que existe nas células vegetais. Nada mais, nada menos do que um reforço de celulose. A celulose é um polissacarídeo, tá? Uma molécula muito grande, que tem como objetivo fazer um reforço de membrana. Então, só a célula vegetal que conta com parede celular. A gente tem algumas bactérias também que têm parede celular, né? É verdade. Mas, se for cair no Enem, vai cair uma célula vegetal comum falando da parede celular. Quando a gente mergulha uma célula vegetal em diferentes meios, como o meio hipotônico, hipertônico e o isotônico, vai ocorrer o mesmo tipo de movimentação? A ordem de movimentação das moléculas vai seguir a mesma lógica? Vai seguir a mesma lógica. Então, o que acontece? Se você mergulha uma célula vegetal em um meio hipertônico, significa o seguinte, ó, analisa aqui a figurinha, olha só, para quem ainda teve um pouquinho de dificuldade. O meio hipertônico, esse meio aqui tem muito mais soluto do que solvente. E o meio da célula tem mais solvente. Então, a osmose, você vai analisar, é o solvente. Ele vai sair da região que ele está mais para menos. Beleza. Quando a gente colocava a célula animal nesse meio, ela ficava murcha. Lembra disso? Que ela ficava murcha? Sim? Ela murchava de desidratar, de ficar igual, exatamente como você está vendo na figurinha aqui. Agora, quando você coloca a célula vegetal, eu vou falar que a célula vegetal ficou murcha? Não, eu vou falar que a célula vegetal ficou plasmolizada, certo? Plasmolizada. Tem que saber esse nome? Tem que saber esse nome, tá? Então, anota aí. A célula vegetal fica plasmolizada. O que significa acontecer? A parede celular continua intacta, certo? Só que à medida que ela vai perdendo água, as regiões em que a membrana plasmática encontra com a parede celular fica menor. Analise a diferença dessa figura com essa. A gente tem regiões de descolamento da membrana com a parede celular. Ela chegou a desgrudar toda? Não, ela não chegou a desgrudar toda. Mas a parede celular mudou? Não, a parede celular não mudou. Mas a célula está plasmolizada. Tudo bem? Quando eu mergulho ela no meio isotônico, a célula continua o quê? Normalzinha, tranquila, do mesmo jeito. A pressão que a membrana plasmática exerce sobre a parede celular são pressões opostas. Então, a célula está tudo tranquilo. Olha o tamanho do vacúolo, tudo normal. Agora, vamos analisar o outro comparativo. Quando eu mergulhei a célula animal no meio hipotônico, a água entrou dentro da célula até o momento em que ela estourou. Quando eu mergulho a célula vegetal em um meio hipotônico, ela vai estourar? Não, ela não estoura. A célula fica túrgida. O que significa a célula vegetal estar túrgida? Ela está muito cheia. A pressão que a membrana plasmática está exercendo sobre a parede celular
é muito grande. Só que ela chega a estourar? Não, porque a parede celular é um reforço, tá? E aí, talvez pode cair isso daí, relacionando inclusive com a física, porque eu tenho de pressão de vetores de direção oposta, aquele paranauê todo que eu não sei explicar dos vetores, entendeu? Você vai lá falar com o Sostag, que dá a física, que vai fazer uma revisão, tá? Porque eu não sei explicar da questão dos vetores. Mas, inclusive, teve uns 4 anos atrás, eu acho, ele trouxe uma questão de osmose reversa, analisando justamente o conceito de osmose do ponto de vista biológico e a questão da física. Pode aparecer? Pode, porque que eu tenho pressões de vetores que vão estar em direções opostas, e aí, se eu não estiver equivocada, essas direções opostas acabam se anulando e blá, 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 blá. No fritar dos ovos do ponto de vista da biologia, excluindo a física, a membrana, a parede celular, desculpa, ela exerce uma força muito grande sobre a membrana e não deixa ela estourar. Só que ela fica com a força, com um vacúolo muito dilatado e uma força da membrana exercendo a parede muito grande, chamando então essa célula de túrgida. Tudo bem? Então, quando ela está no meio hipertônico, a célula está plasmolizada. Quando ela está no meio hipotônico, a célula está túrgida. Certo? Tranquilos? Gente, e aí, osmose de boa? Certo? Todo mundo tá seguindo a vida tranquilo? Sim? Vocês juram por Deus, na promessa do Mindinho? Então tá bom. Vamos falar então do último tipo de transporte, que é quem? O transporte ativo. Transporte ativo, a gente volta a falar de soluto, tá? Transporte ativo, a gente volta a falar de soluto. Por que que é o que que caracteriza o transporte ser ativo? O transporte é ativo porque é um tipo de transporte que vai contra o gradiente de concentração. A célula sempre, sempre, sempre vai querer manter o equilíbrio. Ela não gosta de ver uma região que tem mais, uma região que tem menos. Ela quer deixar todo mundo igual. Só que às vezes, se faz necessário manter esse desequilíbrio para um equilíbrio maior. Entendeu? Às vezes se faz necessário. E aí, nesses momentos, a gente tem um transporte que é contra o gradiente de concentração, vai contra a tendência natural. Se ele vai contra a tendência natural, se ele vai contra o gradiente de concentração, eu preciso de energia, eu preciso de ATP, tá? Um exemplo clássico de transporte ativo que nós temos no nosso corpo, que é o quê? A bomba de sódio e potássio. Onde eu encontro bomba de sódio e potássio? Adivinha? Onde que eu tenho bomba de sódio e potássio? É isso aí mesmo que você está pensando, pode falar, sem sombra de dúvida. Nos neurônios. Para você estar ouvindo tudo que eu estou falando e ainda escrevendo, menino, o que tem de bomba de sódio e potássio aí acontecendo no seu corpinho nesse momento, tá fora de lógica. Por quê? Para cada transmissão de impulso que você faz, tem a necessidade de uma bomba de sódio e potássio. E o que, que é essa bomba de sódio e potássio? Vamos pegar aqui nessa situação. Imaginemos que aqui é um neurônio. A gente tem aqui no meio extracelular, olha a figurinha, olha a quantidade de íons de sódio, de moléculas de sódio. E olha que dentro da célula, no citoplasma, a quantidade de potássio, certo? Então, tem muito mais sódio aqui fora e muito mais potássio aqui dentro. O sódio e o potássio conseguem atravessar por difusão simples a membrana? Consegue. Eles conseguem atravessar por difusão simples. Então, olha só, às vezes, esse sódio que está aqui, ele passa por difusão simples para o citoplasma, da mesma maneira que esse potássio que está aqui dentro, ele passa por difusão simples ali para fora, porque existe um gradiente de concentração. Só que, nesse caso desse neurônio, o objetivo é fazer o quê? Manter essa diferença. É manter muito sódio fora e muito potássio dentro. E aí, o que acontece? Essa proteína,
a bomba de sódio e potássio vai pegar 3 sódios que entraram aqui dentro do citoplasma, pegar um ATPzinho, e aí manda o sódio para fora. Olha lá, ATP mandou o sódio para fora. Ao mesmo tempo, depois ela pega 2 potássios e manda esse para dentro. Ela fica o tempo todo fazendo isso, devolvendo 3 potássios. 3 sódios, desculpa, para o meio extracelular, ao passo que ela pega 2 potássios e devolve para o meio intracelular. Tudo isso por quê? Porque no caso dessa célula, eu preciso manter esse gradiente de concentração. Para quê? Para despolarizar a célula e permitir que o impulso nervoso passe. Mas perceba que o que eu falei para vocês, o transporte ativo não exclui a difusão. Então, por que essa bomba fica trabalhando o tempo todo? Porque, por difusão, o sódio que está lá fora atravessa para o citoplasma. Só que a bomba fala, não, filho, vem aqui que você tem que ficar lá de fora. Certo? Uma das perguntas que cai muito, que faz esse tipo de confusão na cabeça de vocês, é isso. Quando eu tenho transporte ativo, eu excluo todos os outros tipos de transporte. E, na verdade, não. Eu continuo tendo ativo, por quê? Porque ocorre a difusão. Porque você concorda comigo que se não houvesse difusão, a bomba ia ficar lá paradinha, não precisava fazer nada? Porque já tem muito sódio fora e muito potássio dentro, ela ficava quieta. Certo? Todo mundo entendeu? Sim? Por isso que quando você está fazendo prova, que você está estudando, você está paradinho, quietinho. Mas às vezes te dá uma fome danada. Por quê? Porque a todas as vezes que você está fazendo impulso, pensar, gente, é muito impulso. Tá? Estudar gasta muita energia. É muito impulso. É muitas correlações que você tem que fazer, associar muita coisa. E aí, a cada impulso que você faz, dá-lhe o quê? ATP. Por isso que quando você sai da prova, faz tempo que vocês não fazem prova fora de casa, né? Mas quando você ia fazer simulado lá no colégio, você saiu do simulado parecendo que você capinou um lote inteiro. No dia do Enem, parece que você capinou 3 lotes inteiros. Por quê? Porque dá fome mesmo. Isso aí é muito ATP, muito fosfato que você está gastando aí, ó, nesses tipos de transporte, por exemplo. Certo? Lindos, tranquilão? De boa? E aí? Tranquilo? Tudo certo, então? Posso seguir a vida? Mas tem hoje tá ruim, que tá sumindo. Aí. Daqui da figurinha do ATP, olha só. Analisa aqui comigo bonitinho. Pegou o ATP. Na hora que ele cede o ATP, você tá vendo esse fosfato aqui? Por que é ADP? Porque o ATP é adenosina trifosfato. Tem 3 fosfatos. Quando eu forneço o ADP aqui, eu falo que eu fosforilei, eu doei um grupo fosfato. Então, o grupo fosfato que era do ATP virou da proteína. Você consegue ver ele aqui, ó. Foi para a proteína. E aí, o que era ADP virou ADP, a adenosina difosfato. Tudo bem? A adenosina difosfato vai ficar lá na célula. Vai ficar lá na célula. Por quê? Porque depois esse fosfato é liberado e aí vai ficar o ADP na célula e o fosfato na célula. Quando você faz uma reação chamada cadeia transportadora de elétrons lá do metabolismo energético, ele consegue pegar esse fosfato junto com o ADP e forma ATP de novo. Beleza? Certinho, deixa eu ver, nós temos 1 minuto e 38. Para finalizar, gente, para finalizar nesses 1 minuto e meio que eu tenho, vamos classificar essas proteínas que eu posso encontrar na membrana, tá? Essas proteínas transportadoras. Existem 3 tipos de proteínas. Quando eu falo que a proteína é SYMPORT, significa o seguinte, que ela transporta 2 tipos de solutos diferentes no mesmo sentido. Então, olha só, tem bolinha roxa e bolinha laranjada. São 2 solutos diferentes no mesmo sentido. Quando eu falo que ela é antiporte, um exemplo de antiporte é a bomba de sódio e potássio. Ela transporta 2 solutos diferentes em direções opostas. E, por fim, a uniporte, que eu vou trabalhar somente um único soluto em um único sentido. Até aqui tudo bem? Sim ou não? Fala comigo, gente.
Beleza, beleza, beleza? Menos de 1 minuto, gente. Tranquilos? Amores, falta só a gente falar de fagocitose e pinocitose e aí a gente já entra nas organelas, tá? Para a próxima aula a gente finaliza isso e já entra em organelas para a gente se divertir, tá bom? Super beijo para vocês, muito obrigada. Boa semana. Precisando, vocês entrem em contato comigo. Tchau, tchau, gente.